Se você está começando a investir, já deve ter ouvido esses nomes e com certeza ficou um pouco confuso, mas quis logo saber qual desses investimentos rende mais. Será que Tesouro Selic é realmente mais seguro que CDB? Qual desses pagam imposto de renda? Qual é o melhor investimento para minha reserva de emergência? Como que eu invisto nesses ativos? É muita pergunta e isso aqui é só um pedacinho das dúvidas que você tem, né? Eu sei. Mas calma lá, porque hoje eu vou te responder tudinho nesse vídeo e de quebra aí eu vou mostrar para você numa corretora como que você vai investir. Vou te dar uma planilha para você comparar esses investimentos, tá bom? Então bora enriquecer. Seja muito bem-vindo à Casa do Investidor Iniciante, eu sou Júlia Mendonça e eu vou te guiar aí até a tua jornada aos pelo menos 100 primeiros R$1.000 investidos. Então, já se inscreva aqui no canal para garantir que você não vai perder nenhum conteúdo aí nessa sua jornada. Então, antes da gente começar aqui respondendo todas as tuas dúvidas, a gente precisa entender uma coisa. Todos esses investimentos, eles fazem parte de um grupo de investimentos chamados de renda fixa. Apesar do nome fazer parecer, os investimentos de renda fixa, eles não rendem sempre a mesma coisa. Os investimentos não são fixos, tá? Não significa que hoje, por exemplo, se você investir no Tesouro Selic, você vai ganhar 11,75% ao ano até o final dele. Não é assim. O nome renda fixa, ele se refere à taxa que o investimento segue, que essa taxa sim é sempre fixa. Então o que acontece é que o valor dessa taxa ela pode mudar conforme a economia do Brasil for mudando. E se isso acontecer, a sua rentabilidade vai acabar mudando também. Então, para você entender melhor, vamos pegar aqui um exemplo do Tesouro Selic e do que aconteceu com ele aí nos últimos 2 anos, tá? Por conta da pandemia, o governo precisou reajustar a taxa de juros do Brasil, que essa taxa é a nossa taxa Selic. Então, quando você investe no Tesouro Selic, esse tesouro vai sempre seguir a taxa Selic, tá? E aí, na pandemia, essa taxa Selic foi para 2% ao ano, menor taxa da história da vida aí da Selic. Com o passar do tempo e com o aumento da inflação, a taxa Selic precisou ser aumentada aí, por isso hoje ela está no momento com 11,75% ao ano, mas nada impede que ela vá aumentar ou diminuir. Tá? Então, se você investiu no Tesouro Selic no meio da pandemia, seu dinheiro passou de um rendimento de 2% ao ano, né, até hoje um rendimento de 11,75% ao ano. Porém, existiram várias taxas aí no meio, passou por 3, 5, 7, enfim, passou por vários números aí, tá? Então, lembra sempre, renda fixa significa que a taxa que o rendimento vai seguir é fixa, mas não o valor que aquele rendimento segue não é fixo, pode mudar. E sempre que a gente fala em renda fixa, a primeira coisa que a gente tem que ter na cabeça é a palavra empréstimo, empréstimo mesmo, tá? Mas graças não é seu com o banco, não é você pedindo dinheiro emprestado pro banco, para um parente, para alguém, não, é o contrário, tá? Então sempre que você investe na renda fixa, você está emprestando o seu dinheiro para alguém, uma empresa, uma instituição. Então olha só, quando você pega Tesouro Selic, você está emprestando seu dinheiro para o governo, para que o governo pegue teu dinheiro e use ali para fazer obras, que o governo mexa as coisas, que mexa ali na estrutura e infraestrutura do Brasil, melhore as coisas. Quando você pega um CDB, você está emprestando seu dinheiro para um banco, para esse banco fomentar, conseguir emprestar mais dinheiro para as pessoas fazerem financiamentos, empréstimos, enfim, crescerem suas empresas. Então, sempre lembre de empréstimo quando a gente fala de renda fixa. E por que isso é importante saber? Porque assim como na sua vida real, né, essa que você vive todos os dias, a confiabilidade da pessoa que você empresta o seu dinheiro vai fazer com que você ganhe mais ou menos. Então, olha só, se você tem 2 amigos, um que você sabe que é uma pessoa super controlada com dinheiro, uma pessoa que sempre faz as coisas certinho, sempre que precisou de dinheiro, ele pagou certinho em dia. E o outro é super endividado, nunca consegue pagar as coisas em dia, é desorganizado, às vezes já deu até calote.
Você concorda que não vai fazer sentido você emprestar o seu dinheiro pro seu amigo caloteiro, certo? Se você emprestar seu dinheiro para ele, só se vale muito a pena, só se vier com uma taxa muito alta em troca, né, do seu empréstimo. Então, por exemplo, se você vai emprestar R$1.000, ele vai ter que te devolver 2.500, 3.000. Mesmo assim, talvez não valha a pena você emprestar seu dinheiro, mas você entendeu, vai precisar cobrar mais. Já pro seu amigo certinho, dificilmente ele vai dar calote, ele não é desorganizado. Se você emprestar para ele R$1.000, ele pode te devolver R$1.200 e tá ótimo, porque tá tudo bem, né? Não é que ele vai te dar o cano, não é que ele vai sumir com o teu dinheiro, já tá ótimo. E essa história então serve tanto na tua vida real quanto nos investimentos. Quanto maior o risco que você vai ter com o seu dinheiro investido, maior tem que ser o seu rendimento para compensar isso, tá? Então hoje o Tesouro Selic é o investimento mais seguro que a gente tem no Brasil. E por isso o rendimento que ele nos dá também não precisa ser tão alto assim. Tá? Então não confunda, eu não estou dizendo que é um rendimento ruim, não estou dizendo que não vale a pena, só estou dizendo que não é o rendimento mais alto e tá tudo bem. Então, para um outro investimento de renda fixa ser mais atrativo do que Tesouro Selic, ele vai ter que render mais, certo? Senão, você vai deixar teu dinheiro no Selic. E é exatamente isso que normalmente acontece com os CDBs. O Tesouro Selic, ele rende igual à taxa Selic, e os CDBs, eles seguem uma taxa chamada CDI, que de certa forma, CDBs também seguem a taxa Selic. Por quê? O CDI, que é essa taxa que o CDB segue, ela sempre segue a taxa Selic. Então, a taxa Selic sobe, o CDI sobe, taxa Selic desce, CDI desce. Então, CDBs também não deixam de seguir a taxa Selic dessa forma, né? Então, quando você vê lá na tua corretora, você vai encontrar, por exemplo, assim, CDB 120% do CDI com vencimento em 2 anos. O que significa isso, Júlia? Significa CDB, você está emprestando teu dinheiro para um banco, né, uma instituição financeira, vai render 120% dessa taxa CDI, que é o CDI. Então, quando você vai lá na tua corretora, você vai encontrar assim, ó, CDB 120% do CDI com vencimento em 2 anos. O que significa isso? Significa que CDB, você está emprestando seu dinheiro para um banco ou instituição financeira, ele vai render 120% do CDI. O CDI, eu chamo ele de primo invejoso, porque ele é primo invejoso da Selic. Como eu disse, Selic foi para 11,75, ele quer ser a Selic, mas ele não consegue. Ele bate lá, mas ele vai bater 11,65. Se a Selic, digamos, estiver em 5%, ele vai acompanhar, mas ele sempre vai ficar um pouco para trás, ele vai estar em 4,9%. É sempre uma coisinha atrás. Então, por isso eu chamo de primo invejoso. Quer ser, mas não consegue ser. E ele vai render, então, 120% dessa taxa CDI. Então, o CDI hoje, se a nossa taxa Selic é 11,75%, o CDI vai ser 11,65 e ele vai render 120% dessa taxa de 11,65% ao ano, tá? 2 anos vencimento significa que você só vai conseguir resgatar teu dinheiro daqui 2 anos. Até lá ele vai ficar quietinho ali investido naquele banco. Mas só para você ficar mais tranquilo aqui, acontece que todos os investimentos têm suas vantagens e desvantagens, né? Então, se você investir em um CDB que rende, por exemplo, 100% do CDI, teoricamente é a taxa Selic é 11,75, CDI 11,65, no final do ano vai dar uma diferença mínima mesmo, tá? Uma diferença, sei lá, R$10 de diferença de um para o outro, tá? Então não se preocupe com isso. Mas eu vou ser bem sincera, se você quer ganhar mais dinheiro na renda fixa, vale a pena você procurar CDBs que rendam mais do que 100% do CDI. E eu vou te mostrar aqui na prática alguns desses investimentos. Então, aquele nosso exemplo de CDB 120% do CDI, ele vai render 13,98% ao ano. Lembra lá daquelas continhas? 120% de 11,65% dá 13,98% ao ano. Não sabe fazer? Coloca no Google aí que ele vai achar automaticamente para você. É uma regra de 3 bem simples para você achar essa taxa, tá bom? Então essa é uma das principais diferenças dos CDBs pro Tesouro Selic, é a rentabilidade, tá? O Tesouro Selic tem uma rentabilidade ok,
mas os CDBs aí, dependendo do vencimento deles, né, quanto maior o vencimento, você consegue encontrar rentabilidades maiores e pode ganhar mais, tá? Não são todos os CDBs que têm uma rentabilidade maior, mas aqueles que rendem acima de 100% do CDI. Mantenha isso aí na sua cabeça, tá bom? É muito comum a gente ficar na dúvida, né? Se tem um CDB de 100% de CDI e o Tesouro Selic, qual é o mais vantajoso? E eu vou responder para você uma coisa que os professores na escola sempre falavam, né? E eu lembro muito que qualquer pergunta que você fazia, o professor falava essa resposta. Depende. E é mais ou menos isso. Por quê? Essa é uma decisão pessoal, né? Você pode analisar aí várias coisas. Se você gosta mais de CDB do que Selic, você vai optar por aquilo ali que você se sente melhor, mas tudo bem. Mas eu vou analisar aqui alguns pontos com você. No quesito segurança, o Tesouro Selic vai ser, sim, o investimento mais seguro que a gente tem no Brasil. Por quê? Ele é emitido pelo governo federal. E se o governo federal resolver aí dar um calote nos investidores do Brasil, gente, isso vai ser um escândalo sem tamanho, tá? Sem tamanho. E é porque também muita coisa já veio quebrando antes. O país vai ter que estar numa ferrada para isso acontecer. E antes disso acontecer, já bancos, empresas e tudo mais, antes já veio falindo como um dominó, tá? E aí nem o investimento vai estar a salvo nesse caso. Então é o investimento mais seguro que a gente tem. Os CDBs são seguros na maior parte do caso, porque eles contam com uma garantia dupla. Primeiro é da saúde financeira do banco que emite o CDB. Então, como eu te disse, quanto maior a saúde financeira do banco, né, quanto melhor for aquele banco que emitiu o CDB, menos ele vai ter que te pagar e aí tá tudo bem, né? Então, olha aqui alguns exemplos que eu peguei para você. Veja que 2 desses bancos são considerados com risco baixo, né, pela corretora e pagam menos que 100% do CDI. E pior, um deles você não vai nem sequer poder sacar o seu dinheiro antes de 1 mês de aplicação. Então, assim, esse CDB aqui, por exemplo, não é um CDB que talvez valesse a pena para você nesse momento. Agora, olha esses outros CDBs aqui. Viu ali que eles têm escrito risco médio? A rentabilidade deles acaba sendo maior que 100% do CDI? É exatamente isso. Chegou até 111% do CDI. Porque nesse caso, pode valer aí a pena você investir nesse CDB se você quiser uma rentabilidade maior e estiver disposto a esperar ali aquele prazo que para resgatar o seu dinheiro, né? Mas como eu disse, o risco do investimento tem muito a ver com a rentabilidade dele. Então esses bancos que têm um risco médio dificilmente vão à falência, mas eles também não são tão sólidos quanto bancos gigantescos aí que a gente conhece, como Itaú, Banco do Brasil, Safra, Bradesco, Santander, né? Então a gente tem que ter isso em mente, tá bom? Tem bancos que são bem piores e muitas corretoras resolvem acabar nem colocando esses bancos aí para oferecer para os clientes, tá? Esses CDBs. Porque nesses existe sim um risco real do banco falir, como já aconteceu há alguns anos aí para trás, alguns bancos já vieram falir, tá? Mas aí tem o pulo do gato, a segunda vantagem, tá? A segunda proteção. E investimento de renda fixa como CDBs, LCIs, LCAs, tem uma proteção aí chamada FGC. O FGC é uma entidade privada e a sigla diz aí que é Fundo Garantidor de Crédito. E ele foi criado para dar mais confiança aos investidores para colocarem dinheiro nesses bancos menores com um pouquinho mais de risco. Não quer dizer que o FGC é um santo milagreiro, tá? Mas sim que ele funciona como um seguro de carro. É bom você ter, mas o ideal é que você nunca use, né? Então, se o banco vier a falir, você vai receber o dinheiro ali que você investiu sem nenhum prejuízo, tá? O detalhe é que ele garante até R$250 mil por instituição financeira, com um valor máximo de 1 milhão em todas as instituições ali que você tiver seu dinheiro, tá bom? Na enorme maioria das situações, o FGC devolveu o dinheiro bem rápido, tá? E os investidores receberam ali a grana sem problema nenhum. Outro detalhe que você precisa ficar atento é em relação ao vencimento e liquidez dos seus investimentos. O que é liquidez? Quão rápido será que eu consigo vender essa parede? Quero vender só 3 tijolos dessa parede. Quão rápido eu consigo fazer isso?
zero rápido, né? Eu vou ter que vender ou o lugar inteiro, ou eu vou ter que destruir uma parede, vender, tirar um tijolo, procurar alguém que queira, e mesmo assim vai demorar bastante tempo, certo? Então, não tem liquidez. Agora, nos investimentos, liquidez significa em quanto tempo eu vou conseguir ter esse investimento transformado em dinheiro nas minhas mãos. É isso. Tesouro Selic tem liquidez diária, ou seja, você pede hoje e no próximo dia útil já cai na sua mão o dinheiro ali na corretora. Se você pedir até 1 da tarde, no próprio dia mesmo já cai na sua corretora, tá? Tem CDBs que tem liquidez diária, mas tem outros CDBs que não tem, e aí tem lá o prazo de vencimento, né? 6 meses, 1 ano, 3 anos. Hoje em dia são poucas as opções que a gente tem aí de CDBs com liquidez diária. Você vai encontrar eles mais aí em bancos digitais, tá? E esses CDBs de liquidez diária, eles podem ser usados tranquilamente como reserva de emergência sem problema nenhum. Outros CDBs que não têm liquidez diária, aqueles que você só vai receber teu dinheiro lá no vencimento, não são adequados para reserva de emergência. São dedicados aí para investimentos que você pode aguentar um pouco mais sem precisar o dinheiro ali nas tuas mãos, tá bom? Se você pegar um CDB lá na sua corretora e tiver escrito assim, ó, CDB 120% do CDI, vencimento em 2 anos, significa que ele vai render 120% do CDI, você já sabe calcular agora, e que você só vai ter que se resgatar daqui 2 anos o teu dinheiro. Precisou sacar antes? Não vai conseguir, tá? Difícil você conseguir. Alguns bancos até podem oferecer de volta se você pedir, mas daí você vai perder uma boa rentabilidade nisso, que acaba não valendo a pena, tá? Esse tipo de CDB, eles não têm liquidez diária, é sem liquidez. Ou seja, não pode sacar a hora que quiser, mas por outro lado, você ganha um pouco mais lá no vencimento dele. Então, qual vale mais a pena? De novo, é uma opção aí individual e pessoal, né? Para curto prazo, eles funcionam muito igual, Selic e CDB. Se você procurar um CDB de liquidez diária e comparar com o Tesouro Selic, vai dar praticamente a mesma coisa. Se render 100% do CDI, né? É ali basicamente o Tesouro Selic. Para um pouco mais de prazo, que você não vai precisar resgatar o seu dinheiro antes, pode procurar ali alguns CDBs que não tenham vencimento, né? Não tenham liquidez, você só vai resgatar lá no vencimento e que paguem um pouquinho mais. Mas em relação a qual é mais seguro, de novo, depende, né? Selic com certeza é mais seguro do Brasil, mas daí vai de você encarar todos os outros pontos ali que você quer para aquele teu dinheiro, certo? E aí, quero saber de você qual é a sua escolha. Comenta aqui embaixo, o que você prefere? Tesouro Selic ou um CDB? Já deixou seu like aqui no vídeo? Deixa aqui que é importante, porque assim eu sei que você gostou desse vídeo e eu trago mais vídeos assim para você, tá bom? Beijos e até mais!